Seguindo com o bate-papo político. Primeira reunião entre relator do Orçamento da União para 2023 e interlocutores do presidente eleito Lula encontra saída para a manutenção do Bolsa Família em R$600. A informação com Sátiro Salles. Está aberto o caminho para o futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantir no primeiro ano de mandato o pagamento do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família de R$600. O caminho está criado a partir da reunião nesta quinta-feira entre representantes da equipe do presidente Lula com o relator do Orçamento da União, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Durante o encontro, ficou acertado que será necessária uma proposta de emenda constitucional, PEC, para fazer frente às despesas urgentes que não estão contempladas no orçamento proposto pelo governo de Jair Bolsonaro. A reunião contou com a participação do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, coordenador de equipe de transição do governo Lula, do senador eleito Wellington Dias, do PT do Piauí, da presidente do PT, Gleice Hoffmann, e do ex-ministro Aloísio Mercadante. Após a reunião, o senador Marcelo Castro anunciou o que chamou de PEC de transição, com o objetivo de criar exceções ao teto de gastos para despesas inadiáveis, como Bolsa Família de R$600. O relator do orçamento usou a denominação do programa social, tal como foi criado no governo Lula, não o identificando mais de Auxílio Brasil. Segundo o senador Marcelo Castro, a proposta orçamentária elaborada pelo governo Bolsonaro não tem recursos para o Bolsa Família, farmácia popular, saúde indígena e merenda escolar. Mas temos que trabalhar dentro da realidade. O texto da PEC será apresentado ao presidente Lula até a próxima segunda-feira e caberá ao atual Congresso Nacional aprová-la antes do recesso parlamentar de final de ano. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Marcos. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Olha, essa questão da PEC da transição, ontem eu comentei aqui no programa, eu dizia o seguinte, que provavelmente a equipe de transição do presidente eleito Lula não iria optar por essa PEC, primeiro porque ela tem um processo muito mais complicado para aprovação, precisa, por exemplo, de 3/5 dos votos nas duas casas, em duas votações, então não é uma aprovação, vamos dizer assim, fácil, um processo que possa correr de forma célere, e isso exige naturalmente o apoio e um apoio majoritário nas duas casas legislativas. É aí que mora o problema. Porque para fazer isso, o governo, que ainda nem tomou posse, ele precisa naturalmente fazer negociações. E eu estou falando negociações no sentido mais republicano mesmo, conversar com todos os partidos. Bom, isso tem gerado aí alguns conflitos, porque na realidade o que ocorre? A PEC é uma forma que o governo quer encontrar, na realidade, de garantir recursos extras para as suas propostas que foram apresentadas durante a campanha e que não podem ser contempladas pelo atual orçamento, ou seja, é uma licença para gastar fora do teto, fora do limite de gastos previstos e que naturalmente precisa de estar, para não correr em pedaladas fiscais, está autorizado. Um dos aliados do presidente Lula, que é o senador Renan Calheiros, por exemplo, reagiu a essa questão da PEC da transição. Ele disse que essa proposta é uma barbeiragem. O termo é dele, Renan Calheiros. Ele disse que, na realidade, o governo já está colocando o centrão, os partidos, né? Aquele partido ali, os partidos que são de centro, centro-direita, já está se aliando ao centrão no momento em que não poderia fazer isso, não seria necessário. No entendimento do Renan Calheiros, na realidade, a conversa para encontrar uma saída para manter as promessas do Auxílio Brasil, dos gastos com educação, dos gastos com saúde, daqueles R$150 extras para alunos beneficiados pelo Auxílio Brasil, tudo isso poderia ser conseguido com o apoio do TCU, o Tribunal de Contas da União. Bom, mas não é isso que a equipe econômica entendeu. O que ocorre? O Centrão disse que sim, topa ajudar o governo, mas vai ter que
a conta vai ficar salgada. Porque o Centrão diz o seguinte, que quer uma das contrapartidas é apoio do governo para aquela questão do orçamento secreto. Eles não querem abrir mão daquelas verbas do orçamento. Pode até dizer que o orçamento não será mais tão secreto, que essas verbas que são chamadas emendas do relator, elas vão ter um pouco mais de transparência, mas eles não querem perder esse dinheiro. O outro ponto de negociação que o Centrão exige é apoio para a reeleição de Arthur Lira, presidente da Câmara. Pode parecer que isso é precipitado, não é. Esse é um dos temas. Inclusive, essa questão da PEC da transição para pagar esses gastos gerou também um atrito entre a Gleisi Hoffmann, que é a presidente nacional do PT e está na equipe de transição, e o senador eleito, que ainda é o atual vice-presidente, Hamilton Mourão. Hamilton Mourão diz o seguinte, olha, o governo está com o pepino nas mãos e isso, na realidade, significa um estupro de 200 bilhões de reais, um rombo no orçamento. Então, a gente já percebe que até lá algumas coisas ainda precisam ser ajustadas. É provável até que, dependendo da pressão que isso possa surgir, algumas coisas mudem, como por exemplo a desistência dessa PEC e a tentativa de buscar apoio dentro do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, para aprovar essas propostas. Certo, jornalista Beto Almeida. E falando em orçamento secreto, o Lula na campanha disse que iria acabar com o orçamento secreto. E aí já começaram a negociar, né? Estamos aqui para negociar, né, jornalista Beto Almeida? Pois é, Marcos, o problema todo é que campanha é uma coisa, realidade na hora de governar é outra. Eu sei disso, você sabe, os brasileiros sabem e mais do que ninguém os presidentes que têm experiência sabem. O presidente Lula sabe. Então ele sabe que para aprovar, por exemplo, propostas como essa, tem que contar, sim, com o apoio dos partidos que estão representados no Congresso Nacional. Eu estou falando aqui de PP, de Republicanos, de Solidariedade, de PTB, do União Brasil, por exemplo, que são partidos de centro e de direita e centro-direita, Avante, todos esses partidos que, na realidade, Marcos, querem demarcar seus espaços. É difícil você imaginar que uma bancada dessa tão forte não se imponha nessas negociações.